Pois bem, eu vou fazer uma coisa aqui que eu peço desculpas para vocês sempre que eu tenho que fazer isso. Mas já que a grande mídia perdeu os jornalistas da esquerda, não tem mais coragem de debater comigo, eu não vou deixá-los sem resposta. Porque quando eu trabalhava na Jovem Pan, vinha lá uma Thaís Oyama, sei lá, como é o nome daquela outra magrinha? Eu nem me lembro mais. Vinham os Guga Energúmeno, vinha aquele outro, o Pena, esses caras vinham falar comigo, eu não deixava pedra sobre pedra, os caras ficaram traumatizados até hoje. Inclusive existe um grupo que se reúne todas as quartas-feiras à noite, onde eles compartilham os traumas de terem debatido comigo e tal. O Energúmeno fala pro Pena, poxa, eu acordo no meio da noite gritando, Figueiredo! E eu não consigo me recuperar e tal. Esse é o grupo das pessoas traumatizadas pelo Paulo Figueiredo. Mas já que essas pessoas não debatem mais comigo, eu não posso deixar a grande mídia sem resposta. E o Paulo Figueiredo Show é uma felicidade imensa, é um recorde de audiência, é um sucesso, e eu gosto muito do formato desse programa. Mas eu gostava de debater, eu sou um cara que gosta do debate, eu nunca fugi de debate nenhum. Então eu vou trazer para vocês alguns comentários de uns jornalistas da grande mídia, e a gente vai aqui junto reagir a eles. Eu vou começar por essa menina. Nas redes sociais, eu esqueci o nome dela, porque eu acho todas essas meninas meio iguais. Mas essa tem a diferença de que ela maquiada, pelo menos ela fica bonita. Então, vamos começar aqui entendendo o que aconteceu depois do Elon Musk. Eu falei que depois do Elon Musk tudo mudou. E eu vou explicar tecnicamente como é que isso aconteceu. A pessoa está dizendo aqui no site, essa é a Andréa Sadi. É isso mesmo. Eu esqueço o nome das pessoas. Mas não é a Andréa Sadi. A Andréa Sadi é o invólucro, né? Eu digo que ela não é a Andréa Sadi porque ela está possuída por uma ideologia, e isso é idêntico a uma possessão demoníaca, né? A possessão ideológica, Jordan Peterson fala sobre isso. Então, vamos ouvir o que essa moça tem a dizer e a gente vai reagir. E esse cara aqui, esse carinha aqui de branco olhando pro celular aí no canto, que é o Otávio Guedes, me aguarde que vai ter um segmento só para você, Otávio, onde eu vou lembrar quais são as suas origens, o frouxo bunda mole que era o teu pai, o que aconteceu em 64. Vamos lembrar aqui as alianças dele, as acusações contra ele de aliança com nações internacionais, essas coisas todas. Vamos falar um pouco sobre ditadura, vamos ver o que você falou sobre mim. Eu vou te pegar no final do programa, fica tranquilo. Se a gente pudesse concluir de ontem para hoje... Não te pegar do jeito que você gostaria, te pegar do jeito que eu gosto. Hoje, o grande foco de tudo isso que a gente está vendo, a gente pode dizer com certeza que mais uma vez a extrema-direita está pautando o tema nas redes sociais, mais uma vez a extrema-direita está colocando um governo de esquerda, políticos de esquerda, o próprio Supremo, armou-se uma arapuca, porque nós estamos aqui debatendo um tema levantado e que está sendo comemorado pela extrema-direita nas redes sociais. Não tem um perfil de bolsonarista que você entre que eles não estejam repercutindo, estejam retweetando, estejam comemorando, estejam se organizando. Então esse debate levantado pelo Musk, acho que cumpriu o primeiro objetivo deles, que foi reorganizar. Calma, vou parar aqui. De fato, Andréa, qual é o teu desespero? Eu entendo, eu vou te explicar. Eu não vou cobrar nada pela terapia, mas qual é o seu desespero? Vocês da mídia, da velha mídia, ainda têm um poder que nós não temos. Esse poder é o poder de um negócio que se chama agenda setting. Tá? Em português, acho que se chama hipótese do agendamento. Tá? Isso é muito interessante, porque dois caras, o Maxwell McCombs e o Donald Shaw, na década de 70, perceberam que a mídia de massa ela tinha a capacidade de influenciar a importância percebida dos tópicos na agenda pública. Como é que ela fazia isso? Ela faria isso selecionando quais assuntos iam ser abordados e quanto de destaque eles iam receber. E o que eu me queixava aqui? Me queixei no Paulo Figueiredo Show há pouco tempo atrás. Que, por exemplo, o The New York Times ainda pauta boa parte do discurso global. E, como o correspondente lá, o Jack, correspondente do New York Times do Brasil, está mais preocupado em fazer dueto com a ministra do Lula do que em reportar o que está acontecendo no Brasil, o mundo não percebe que este assunto é importante. Então, com isso, os meios de comunicação, eles podem não dizer às pessoas o que pensar,
mas eles são bem-sucedidos em dizer sobre o que pensar. Entende? Os temas que têm maior cobertura midiática são percebidos pelo público como mais importantes. E os temas que não têm cobertura midiática são percebidos como menos importantes. O seu desespero, Andréia, é ter perdido o monopólio do agendamento. Tecnicamente explicando o que é esse sentimento, que eu sei que você não sabe o que é. Esse é o seu desespero. Por quê? Porque a teoria da hipótese do agendamento, o McCombs e o Shaw desenvolveram isso na década de 70, não tinha internet. E agora, quando o Elon, um cara com 90 milhões de seguidores, começa a falar do Brasil o dia inteiro, isso contamina. Ora, eu digo para vocês, eu tenho quase 30 entrevistas agendadas esse mês para veículos internacionais, nacionais e internacionais. 30! Quase 30. E estou respondendo aqui a pedidos. Por quê? Porque o mundo inteiro está discutindo. Ora, tem uma jornalista, não vou dizer quem é, mas de um grande jornal americano de esquerda, muito de esquerda, que eu vou gentilmente atender daqui a pouco. Então ninguém consegue parar de falar sobre o assunto. Entende? E é esse o seu desespero. E isso mudou. Porque a grande arma que o Alexandre tinha era que ele agia nas sombras. Repara, as sombras são tão importantes para as baratas, quando você acende a luz, elas se escondem todas. É nas sombras que o bandido age à noite. Por que iluminação reduz a criminalidade? É a mesma coisa. Então as sombras, né, o Andrew Klavan, que é um cara muito bom aqui nos Estados Unidos, um escritor e comentarista e tal do Daily Wire, ele fala assim, isso é o manto da invisibilidade que a esquerda coloca sobre os assuntos. Então o que o Elon Musk fez? Ele tirou o manto da invisibilidade e acabou, desapareceu. Agora não tem mais o que fazer, não tem como voltar. Os registros na internet se multiplicam. Não tem mais o que fazer. Então é importante para o Alexandre agir nas sombras que ele exigia que as redes sociais, e isso foi isso que levou à queda, fingissem que não era ele. É um homem das sombras mesmo. Literalmente. Vamos continuar aqui. E tirar como me disse uma fonte, do corner, a extrema-direita, que estava coada nas redes sociais. Porque... Aí, essa parte é muito engraçada, porque você vê o quão burros são essas pessoas, são muito burros. E tirar como me disse uma fonte, organizando. Então esse debate levantado pelo Musk, acho que cumpriu o primeiro objetivo deles, que foi reorganizar... O nosso primeiro objetivo, de um modo geral, incluindo o Elon Musk, o objetivo do Elon Musk, o segundo cara mais rico do mundo, vamos ver qual é o objetivo dele. E tirar como me disse uma fonte, do corner, a extrema-direita, que estava coada nas redes sociais, porque é só problema nos últimos tempos. Caso de joia, vacina, Bolsonaro encrencado. Repara, a gente estava agendando notícias ruins contra o Bolsonaro. E agora vem notícias boas. Ou melhor, notícias ruins contra o Alexandre. A turma do Bolsonaro na mira da Polícia Federal, Mauro Cid. Então, o tempo todo. E pro lado do governo, de uma certa forma, Valdo, você tem a gente tá vindo de uma semana de crise na Petrobras, até uma fonte do governo brincando comigo, falou, por outro lado, o governo também estava achando que ia se dar bem, do ponto de vista de debate público, né? Depois eu vou entrar na parte jurídica, que é o que mais importa. Mas eu fiquei muito impressionada com como é muito fácil pautar o tema, né? Eles pautam e deixam aí, a gente vai discutindo e vai debatendo, e as boiadas vão passando e ninguém vai vendo. Então, eu queria abrir com isso para deixar claro que nós estamos aqui, mais uma vez, refém de uma pauta levantada pela extrema-direita nas redes sociais, só que nesse caso é pelo dono do... Olha a revolta nas calcinhas de ter perdido a hipótese de agendamento. Mas como eu digo que essas pessoas são muito burras, é porque, tadinha, ela enxerga o mundo entre Bolsonaro e o resto. Puta merda, como pode ter uma cabecinha desse tamanho? Como pode, meu Deus do céu? Mas essa pelo menos é bonita, porque as outras são feias e burras. Essa pelo menos é bonita e burra. Já é alguma coisa. Já larga de 5 aí, pelo menos. Mas como pode? Olha na teoria da apresentadora da Globo News. É por isso que esses caras vão acabar. Na teoria dela, o plano internacional era tirar o Bolsonaro do corner.
Por causa do caso de Mauro Cid Joia. Minha filha, tenha noção do ridículo. Pelo amor de Deus, tenha noção do ridículo. Ai, 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 ai. Minha audiência. Deixa eu te dar uma dica aqui, Andréia. O Musk era eleitor do Joe Biden. Ele tem várias posições de esquerda. Ele diz, por exemplo, que não teve fraude na eleição americana, que eu gostaria muito de conversar com ele sobre isso, para saber como assim ele pensa isso. O plano dele é salvar o Bolsonaro e o Trump. Deixa eu te falar, o Trump odeia o Elon Musk. E o Elon Musk odeia o Trump. Não convidem para o mesmo jantar. Eu estou te dando a dica, hashtag aqui, eu acho que você confia que eu tenho algumas informações sobre o assunto. Não convida os dois para o mesmo jantar. Vocês acham que tem uma articulação? O maior entusiasta da campanha do adversário do Trump, que era o Ron DeSantis, foi o Musk. Ai, meu Deus do céu. E se você acha que eu comecei com uma droga pesada aqui, que foi a Andréa Sadi, você se prepare, porque você vai sair da maconha agora para a cocaína. Vamos começar com drogas muito mais pesadas na tela. Moraes, Vou partir agora para a ignorância. Vai entrar Daniela Lima na sua tela. E essa eu sei o nome. Essa não tem a qualidade da outra, né? Mas a gente vai falar sobre Daniela Lima. Daniela Lima, que me citou, então vai ser tratada com o carinho que ela merece. Pode puxar a cartinha de eu sou uma mulher e se jogar no chão igual o Neymar, se dizendo agredida. Se prepara. Vamos ouvir o que é uma das jornalistas mais burras do Brasil, e olha que é uma competição, assim, difícil, é um páreo duro. Vamos ouvir o que essa anta tem a dizer. Eu e as 37 mil pessoas que estão nos acompanhando, que nesse momento deve ser capaz de ser maior que a audiência da Globo News na televisão, mas vamos ouvir. Uma briga, Musk versus Moraes, veja, né, em 5 pontos. Não é disso que se trata, gente. Ele Olha a revolta da moça. está usando a rede social dele. Eu abri aqui para poder ver, né, onde ele tem 179 milhões de seguidores, para dizer que houve manipulação da eleição presidencial no Brasil. Ele disse que É o Elon Musk que disse, não sou eu não. Só para não querer remover meu. Alexandre de Moraes entregou a eleição para Lula e que Lula, portanto, está numa coleira de Alexandre de Moraes. Ele não está... Mas não teve... Não foi para vocês, da Globo News, que o Supremo Tribunal Federal disse que nós garantimos a eleição do Lula? Não foi para vocês? Não foi ligando para vocês? Não tem um vídeo de vocês na Globo News falando isso? Está fazendo ataques, ele não está fazendo críticas, ele está cometendo crime, porque ele está atribuindo a um juiz o quê? Venda de sentença. Mas você é muito burra, minha filha. Mas vai ser burra assim com força. Tu não consegue tomar sorvete sem enfiar na testa. Onde que esse cara diz que foi feito venda de sentença? Venda é uma transação comercial. Eu nunca vi ninguém acusar o Alexandre de Moraes de venda de sentença. Nem o Elon Musk, nem eu, nem ninguém. Ninguém nunca acusou. Que transação comercial? Agora, quando você age por ideologia, aí não é venda. É crime de responsabilidade, mas não é venda. Ele está dizendo que o presidente da Corte, da Suprema Corte Eleitoral no Brasil, vendeu a eleição. Não. Isso é o quê? Não está dizendo. Isso é o Tico e o Teco assimilaram isso, mas não é o que ele está dizendo. Fraude, crime. Contra um juiz, nada pode ser mais ofensivo do que a acusação de venda ou de manipulação de sentença. Venda ou manipulação, né? Isso é crime, segundo a lei brasileira. Não é crítica, não é ataque, é crime. Minha filha, deixa eu te falar uma coisa. O que você deve fazer se você tiver provas? E o Elon Musk, spoiler para você, Dani, espera porque vem muito mais por aí. Você não tem ideia. O que o Elon Musk deveria fazer se ele tivesse provas de que um juiz manipulou o resultado eleitoral? É o que o Elon Musk alega que tem. Eu acredito que ele tenha. Eu não posso fazer essa afirmação desta forma,
Porque eu não tenho as provas que o Elon Musk tem. Mas nós teremos. Eu terei, você terá. Quando um agente público está fazendo algo de errado, é seu dever como cidadão fazê-lo. Por que não era dever do Elon Musk? Pelo motivo, Daniela, de que o Elon Musk não está na porra da jurisdição do Brasil. E aqui nos Estados Unidos você pode abertamente falar que um juiz cometeu crime. E se o juiz não gostar, ele processa você. Sabe o que o Alexandre pode fazer? Processá-lo na primeira instância do Brasil. Aí o juiz do Brasil vai olhar e vai falar assim: onde foi cometido o delito? Ah, nos Estados Unidos. Não tenho competência, está fora da minha jurisdição. As piadas que tem na internet é que o Alexandre está querendo tomar a chave do foguete da SpaceX para o Elon Musk, proibindo ele de ir para Marte, né? Porque ele se acha que a jurisdição dele é o planeta Terra inteiro. Contra, inclusive, a nossa democracia. De onde ele tirou isso, Daniela? Do nada? Não. Ele tirou isso. Vamos ver, de onde ele tirou isso? Do nada? Não. Das mesmas grandes cabeças brilhantes que, apesar, né, da galerinha se esforçar muito para dizer que não, estavam semanas atrás nos Estados Unidos encontrando com os ideários do Trump, dando beijinho. Eu nunca disse que não. E batendo papo. Tem uma articulação internacional da qual ele faz parte, ele está de olho na eleição americana. O Elon Musk faz parte da minha articulação internacional e ele está de olho na eleição do Trump e, portanto, ele está influenciando no Alexandre. Porra, mano, você é burra, tão burra, meu Deus. Como pode? Como pode a gente ter uma pessoa dessa? Não tem condições. Se cair de 4 num gramado, não levanta mais. Nunca mais, vai ficar pastando ali para sempre. Isso quem disse ontem foi o Supremo, eu trouxe aqui o bastidor, estourou, viralizou, não sei o que, nananã. A extrema-direita corre pra dizer que é ridículo, o Palácio do Planalto tá entendendo a mesma coisa. Não é pequeno, não é picuinha, não é briga. Ele tá encampando por meio de um negócio que ele tem, que ele detém, e que ele direciona quanto, como, por quanto tempo e com que tipo de exposição você vai acessar um determinado debate. Desculpa! Não! 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 Quem faz isso é você! Isso é o que você faz! Quem determina o quanto que as pessoas podem saber sobre um assunto, o que elas vão debater, é você! Você é outra que tá putinha aí nas calcinhas porque o Elon Musk tirou o seu monopólio de determinar o que as pessoas podem saber. Você, não sei se é nesse vídeo ou em outro, que você fala, não, quem paga mais no Twitter tem mais exposição. É grande merda. Quem paga mais no seu programa para anunciar tem mais exposição. Isso é normal. Isso é uma rede social, mas todos podem falar. Eu garanto que as redes sociais são bem mais democráticas, com bastante mais acesso do que essa porcaria na qual você trabalha. Para desvirtuar a eleição e a democracia no Brasil. Ele está tratando uma das... Lembrando, desvirtuar a eleição e democracia no Brasil, democracia é a esquerda no poder. E processo de eleições é qualquer processo que os leve ao poder. As 10 maiores economias do mundo, como uma republiqueta das bananas, na qual um homem só consegue direcionar uma eleição inteira. Sim, é disso que se trata. Não... Normalmente quem fazia isso era o seu antigo chefe, Roberto Marinho. Não é de crítica, é de atribuição de crime à maior corte eleitoral do Brasil. Porque se a gente... Que, segundo os documentos do Twitter Files, cometeu de fato esses crimes. A gente fulaniza e vai reduzindo a discussão, a gente perde o ponto de partida. E qual é o ponto de partida? É um bilionário sul-africano que, como disse o Guga Chakra, com toda a propriedade o Guga Chakra, que tem muita propriedade no que fala, conhecido pela sua propriedade, só que não. do mundo, faz negócios com a Arábia Saudita, cujo líder esquarteja jornalista, ou é acusado de esquartejar jornalista. Exato. E a postura do Moraes é mais draconiana do que a do líder da Arábia Saudita. E vem pra cá dizer que os perfis bloqueados eram os de jornalistas. Não eram os jornalistas. Era neto de ditador, que fazia de comentarista. Eram os de jornalistas. Não eram os jornalistas. Era neto de ditador, que fazia de comentarista. Neto do ditador que fazia de comentarista, não era jornalista? E que teve de perder espaço. Por quê? Porque o YouTube foi lá e falou, aqui não dá mais, porque eu tenho que ter responsabilidade. Não, minha filha! Não, minha filha! Deixa de ser mentirosa. Em primeiro lugar, peraí, quer dizer que se eu fosse neto de um ditador, digamos que eu fosse neto do Getúlio Vargas,
isso automaticamente me faria não jornalista? Do que você está falando, retardada? Eu tenho muito orgulho da minha herança genética. Mas ela não me faz mais ou menos jornalista. Eu pergunto para o público se eu sou jornalista ou não. Eu não perdi o espaço porque o YouTube falou que chega. Não, minha filha. Meu canal no YouTube está no ar, só não está no ar no Brasil. No Xandaquistão. Pelo contrário, o YouTube me liga pelo menos a cada 3 meses me perguntando por que o meu canal não está tendo visualização, pedindo para eu voltar à monetização. Teve nada a ver com o YouTube, não. Foi ordem do Alexandre. Ordens iguais a essas que estão expostas no Twitter Files. Deixa de ser mentirosa. Você sabe por que eu tenho 42 mil pessoas, mais 43 nas múltiplas plataformas me assistindo agora? Disparada a maior audiência do Brasil? Você vai acabar. Você vai morrer de fome daqui a 5 anos. Porque o jornalismo de verdade, honesto com o público de quais são as opiniões, honesto com os fatos, vai suplantar o que vocês têm. E daqui a pouco, essa estrutura toda que vocês têm aí não vale de porra nenhuma. Ora, se eu já estou derrotando vocês na internet, vocês imaginam que nos Estados Unidos ninguém mais tem TV a cabo. Isso vai acontecer no Brasil inevitavelmente nos próximos 5 anos. E vão viver... Gente, deixem de ser burros. As tecnologias vão evoluir. Você vai ter tecnologias de blockchain, de encriptação ponta a ponta, onde juízes não vão conseguir fazer bloqueio. O VPN vai se popularizar, vai se tornar uma coisa comum, embutida em qualquer celular. Esqueçam que esse controle da informação, vocês perderam essa guerra. No bolso. Parou. Foi só por isso que parou. Não parei de botar no bolso a comemoração dessa vaca. Vaca! Do fato de eu ter perdido as minhas receitas. É verdade. É verdade. O meu canal do YouTube me rendia mais por mês do que você ganhava de salário antes de ser bloqueado no Brasil. E hoje, de fato, as minhas redes sociais estão todas bloqueadas, não tem monetização. O que eu tenho? Os meus apoiadores, aqueles que querem me apoiar, link na descrição. Não foi o YouTube que me tirou. A Jovem Pan teve que me tirar do ar. Claro, poderiam ter enfrentado e ter tido a coragem do Elon Musk, mas a gente sabe, já falamos bastante sobre isso. Mas não foi o YouTube. Quando eu estava competindo com você, Daniela Lima, você perdeu de mim todos os dias. Todos. Você não ganhou um programa de mim. Isso prova que vocês não têm condições de competir de igual para igual comigo. Não tem. Se deixarem eu falar, vocês vão todos falir. E é isso que vai acontecer. Daqui a 5 anos eu prevejo que você esteja na rua da amargura. É por isso que a Globo tem que demitir todo mundo. Pode o Lula enfiar 200 milhões, não sei quantos milhões, pode enfiar à vontade. Pode enfiar à vontade. Vocês não têm condições de competir comigo. Vocês não têm condições de competir com nenhum de nós, não têm condições de competir com o Constantino, não têm condições de competir com o Alan dos Santos, não tiveram condições de competir com o Monark. Todos nós derrotamos vocês e vamos continuar derrotando graças às pessoas que nos assistem na internet. Sua vaca. Neto ditador é a puta que te pariu. Foi só por isso que E se me botarem no ar, eu falo isso na sua cara. parou. E só parou depois do 8 de janeiro. Quando todas as 8 de janeiro, onde eu falei que as pessoas que estavam indo para aquela porcaria eram burras, estúpidas. Eu fui o primeiro a entrar no ar para dizer que aquilo era uma estupidez, porque eu sabia de onde vinha. teses que eles apregoaram foram colocadas à prova por uma legião de incautos delirantes que vivem nesse mundo paralelo. Deu muito ruim, todo mundo recolheu as armas e foi aí fazer discurso que, na verdade, coitados, né, era meia dúzia ali de pessoas tadinhas, iludidas, né? Não, a gente... Tinha mesmo pessoas iludidas, estúpidas, que não sabiam o que era para acontecer, o que estava acontecendo. Tinham pessoas infiltradas que a gente até hoje não sabe quais são. Tinham pessoas que só estavam lá passeando e achando que estavam protestando. Teve vândalo, teve tudo. Sabe como foi construído, é importante ter isso em mente sempre. Não é uma picuinha, não é um ataquinho, não é uma crítica. Ele está acusando a Justiça Eleitoral de ter cometido crime no Brasil, com provas da onde, Daniela? De Nárnia, do mais absoluto nada. Nada, nada, nada. Só pelo tumulto, que interessa a uma ala da política, que a gente sabe qual é. Como Nárnia, minha filha? Que Nárnia?
O cara, você não leu os Twitter Files do Michael Schellenberg, não foi o Musk que escreveu, não. Tá tudo lá, eu trouxe o David Agatha aqui. É muito tênue a linha entre estupidez e mau caratismo. E tentativa de manipular a opinião pública. É muito tênue. Eu nunca sei qual dos dois você está fazendo. O que eu posso te falar, e isso eu posso te falar feliz, Daniela Lima, é que essa tal, isso que você chama de conspiração internacional, essa conspiração internacional, ela vai continuar. Sabe quem paga? Eu, do meu bolso, as minhas coisas. Eu disse para você, até o final do mês, Dani, eu tenho inabarcáveis e inadministráveis mais de 30 participações em veículos internacionais. Estou falando dos Estados Unidos, Argentina, França, Alemanha, Áustria, inclusive para veículos tradicionais. E não é só isso, na semana que vem, eu já estou te dando, eu te dou tudo, Dani. Tudo que você quiser. Olha aqui, para você saber. Na semana que vem eu embarco para Washington de novo, para uma reunião dentro do clube dos congressistas republicanos, fechada, uma plateia de só congressistas, meia hora para falar do Brasil. Faço isso porque eu estou defendendo a liberdade de expressão. Pura e simplesmente não tem ninguém me ajudando, não tem ninguém me assessorando, não tem dinheiro que venha para mim. Pode ver, o Alexandre quebrou todos os meus sigilos. Nos próximos dias nós vamos saber a data da audiência do Brasil no Congresso americano, que está em todo vapor. A primeira, porque já tem outras que a gente está botando na agulha. Depois eu vou a Portugal, depois eu vou à Itália, depois eu vou à Holanda, depois eu vou a Bruxelas. Aliás, onde hoje já tem uma missão precursora lá, com a qual eu não pude me juntar por uma questão de grana. Também de grana. E nos Estados Unidos eu estou tendo várias honras atrás de honras, né? Eu disse aqui, PragerU, Tucker Carlson, Patrick Bet Davis. Agora, daqui a 2 semanas vou estar no Dave Rubin, o ícone do jornalismo americano. E amanhã eu fui chamado, tá, né, no Twitter, no X, fui chamado para fazer o programa de ninguém menos que o Steven Crowder. Para quem não sabe, o Steven Crowder é o cara do Louder with Crowder, que talvez seja o maior influenciador de direita dos Estados Unidos. Agora, eu diria que agora que o Tucker Carlson saiu da Fox e está na internet, o Tucker é maior que o Steven Crowder, mas eu já tive no Tucker. E agora eu vou no Steven Crowder. Deixa eu colocar para vocês aqui o Steven Crowder falando sobre o assunto, para vocês verem a magnitude que esse assunto está tendo no mundo. We're going to have Paulo Figueiredo on the program. He's actually a prominent journalist and one of the far-right journalists there in Brazil. Ele botou entre aspas, actually by the Supreme Court. So he's had his passport canceled. They've frozen his bank accounts and he's been suspended on social media. So we'll have him on tomorrow to talk about this more. Que estarei amanhã no Steven Crowder, no Louder with Crowder. Assim, para vocês entenderem, vocês podem ver, né? Vou até botar aqui na tela para vocês verem o quanto que o cenário daqui do meu programa, né? Ele é um pouco inspirado nas cores, na temática. Lá do Steven Crowder, um amigo meu falou, vai ornar bem, né? E de fato, o Steven Crowder mostra o quanto que o jogo está diferente nos Estados Unidos, né? O Steven Crowder foi aquele que recusou uma proposta de 75 milhões de dólares por 3 anos para ir para o Daily Wire, porque ele ganha mais dinheiro com os assinantes dele do que ganharia 25 milhões de dólares por ano, cara. E aí a gente vê como a diferença do Brasil é grande. É grande. Porque eu falo, não tem modéstia aqui, né? Não vou ser falsa modéstia aqui. Eu faço o que ninguém faz. Eu digo o que ninguém fala. E eu não me entendo mal. Há outros bons jornalistas no Brasil, muito bons, sempre elogio aqui vários, mas ninguém está na briga pela liberdade de expressão, jogando tudo que tem como eu estou jogando. E eu faço isso sabendo que eu sei o que vai acontecer. Eu lamento e me impressiono que esses caras não saibam o que vai acontecer. Mas está funcionando. Vocês estão vendo que está funcionando. E eu não vou parar. Não vou parar.
Do que eu preciso? Eu preciso do apoio de você que está em casa. Porque hoje, graças aos bloqueios, à impossibilidade, a tudo isso que a Daniela Lima estava comemorando, eu tiro uma fortuna do meu bolso, e eu não sou multimilionário, vivo bem, fui bem sucedido, mas eu sangro e vou gastando dinheiro para poder manter a minha atividade. Entendam, é caro. Só de hotel em Washington eu vou gastar R$2.000 para um dia. Na verdade, não é nenhum hotel, é um Airbnb, porque não tinha hotel na cidade, os hotéis estavam todos $1.500, uma coisa de maluco. $400 de passagem, mais R$2.000. Você vai, multiplica isso por todas as vezes, pensa em todas essas entrevistas. Eu vou no Steven Crowder amanhã, mas não vou ganhar um puto para ir lá. Nada disso me dá dinheiro, só me custa. Falando em gente que... Vamos falar aqui de mais um assunto, porque eu não posso deixar sem resposta. Daniela Lima acabou de me chamar no último vídeo de neto de ditador. Que eu sou o grande responsável pela articulação, etc. Eu já disse para vocês que eu só estou começando. E não há nada que vocês possam fazer. Se mandar me prender, a prisão não será cumprida, vai aumentar o tamanho da minha penetração. Se vocês bloqueiam, vocês já bloquearam tudo, rede social, já bloquearam meus bens, o que vocês vão fazer? Não tenho cachorro para vocês chutarem? Então, senta e chora, tá? E prometo que vou fazer isso só falando a verdade. Eu não sou uma pessoa, e a minha audiência sabe disso, que os fins justificam os meios. Eu não sou essa pessoa. Então, eu tenho a necessidade moral de derrotar vocês com a justiça e com a verdade. Mas vamos ouvir aqui um pouco o que... Existe um cara chamado Otávio Guedes na Globo News, e eu não sabia, porque eu não sei quem é, parece que é um jornalista desses jornalistas bem merdas aí, de prêmio S. Quando o cara ganha um prêmio desse, você já sabe que o cara é uma bosta. Porque esse prêmio é como se fosse o prêmio do maior bosta do jornalismo. Aí o cara fala, porra, toma aqui o prêmio de melhor bosta. Aí o cara fica, muito honrado, eu fiz aqui um serviço de ser o maior merda de todos vocês e tal. E esse cara fica ali, sentado, bostejando na Globo News. Eu, de primeiro lugar, eu desafio esse verme a debater comigo. Em qualquer lugar. Você pode escolher qualquer lugar. Sobre qualquer assunto. Inclusive sobre ditadura. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Estamos numa ditadura. O Elon Musk, ele interage com o neto do ditador Figueiredo. É só ele perguntar ao neto do ditador Figueiredo, que assinou o AI-5, o que era censura. Sim. E naquela época, quando havia ditadura, quando havia censura, as denúncias de violações do direito do Estado de Direito Democrático, inclusive tortura, vinham do exterior. Então, a extrema-direita está fazendo exatamente isso. Eles que defendem o AI-5 até hoje, estão dizendo o seguinte, olha, o mundo está falando que não se tem coragem de falar aqui, estamos numa ditadura. Então, eu já não sei se está na característica, na coluna dos burros, mas eu vou te fact-check aqui para você. Em primeiro lugar, seu imbecil, o meu avô não assinou o AI-5. Quando o AI-5 foi decretado, o meu avô era chefe da Força Pública de São Paulo, se eu não me engano. Hoje seria a PM de São Paulo, seria o comandante da PM de São Paulo. Deixa de ser burro, vai estudar história. Meu avô tinha porra nenhuma a ver com AI-5. Deixa eu te dar outra notícia, seu animal. Quando meu avô entrou, em 79, o AI-5 já tinha sido revogado. Meu avô não governou um dia com AI-5. Seu mentiroso. Um dia com AI-5. Em primeiro lugar, eu nunca vi ninguém da direita atual defendendo AI-5. Deve ter alguém, mas eu nunca vi. Eu nunca conheci, nunca convivi. Não sei do que se alimenta, onde habita, como se multiplica, não sei. As pessoas não fazem parte do meu ciclo. Mas meu avô não governou um dia com AI-5. Sabe o que meu avô fez logo no início do seu governo? Anistia ampla, geral e restrita para vários vagabundos. Inclusive, já que eu normalmente não entro, não faço ataques familiares. Mas já que você está posando de fodão, vamos falar de quem você é filho, porra. Vamos falar de quem você é filho. O capitão do exército Jackson Bronholi Guedes. Bronholi é sacanagem, né? Bronholi é brincadeira. Que em julho de 64 foi reformado. Porque quando houve
à Revolução, não só ele não aderiu, à Contra-Revolução, ele não só não aderiu. Servia em Macaé, no Rio, e ele foi acusado de ser comunista e de receber dinheiro de governo estrangeiro. Por quê? Porque já tinham monitorado ele no famoso comício da Central do Brasil, por causa das ideias dele de reforma agrária, distribuição de renda, etc., e por causa dos laços que eles alegavam que ele recebia dinheiro como agente estrangeiro. E quais eram os sonhos dessa gente? Eu lamento, tá? Eu juro pra você. Eu lamento. Lamento que teu pai tenha passado pelo que passou. Se eu fosse presidente na época, é difícil não ser anacrônico nesse momento, mas eu não acho que eu teria tomado essas mesmas atitudes. Eu sou bem mais liberal do que eram os militares de 1964. Mas eu acho que o seu pai, que foi reformado, inclusive recebendo percentualmente o soldo, como agente do exterior, ficou numa situação melhor que eu, não? Cancelaram o passaporte dele, não? Bloquearam as contas bancárias, não? Impuseram lei da mordaça nele, não? Ele ficou proibido de ir ao Brasil, não? Pois é. Mais liberal também era o meu avô, que em 1979 formalizou a lei da anistia, ampla, geral e restrita, para todos, inclusive para terrorista, para pacificar o país. O meu avô que permitiu o multipartidarismo, que fundou o partido que você chupa saco hoje em dia, o PT. Há quem critique, há quem diga, pô, seu avô que permitiu que esses caras voltassem, como se fosse possível impedir uma nação de seguir o seu próprio rumo, como se um grupo de homens, como vocês acreditam, tivesse o poder e o dever de tutelar a sociedade. Eu não acredito nisso e o meu avô não acreditava nisso. Por isso, em 82, o meu avô promoveu eleições no Brasil inteiro. E sabe quem saiu bem-sucedido? Sabe quem ganhou? A oposição. Sabe quem foi o governador do estado que o meu avô, do qual o meu avô é originário, do Rio de Janeiro, o meu estado? O Leonel Brizola, de quem o seu pai gostava muito. E que era um comunistácio que queria fazer uma revolução comunista no Brasil. Depois mudou. Ficou um pouco menos. Os irmãos Valentes sempre me contam que o Brizola não tinha mais aquelas ideias e tal. O Brizola hoje apoiaria o Bolsonaro. É uma tese. Mas vocês ficaram traumatizados, eu entendo. Isso eu entendo, até me compadeço disso. Mas deixa de ser burro. Não tinha censura no governo do meu avô. Se alguém fizesse com o Alexandre o grau de notícia que fazem contra o meu avô, o Alexandre já tinha mandado prender todo mundo. Todo mundo. O meu avô foi o homem do prendo e arrebento, quem for contra a abertura. Foi o homem que entregou o país pacificamente aos civis. Esse foi o meu avô. Sem censura, sem AI-5, sem preso político e com abertura. Sabe quem assinou o AI-5? Eu vou te dizer quem assinou o AI-5. O Mário Andreasa. Avô, não meu, mas do Carlos Andreasa. Você vai desqualificar o Carlos Andreasa também? O avô do Carlos Andreasa, este sim, assinou o AI-5. Este sim. E foi um grande homem. Não sei se eu teria assinado o AI-5, mas o avô do Andreasa foi um grande homem. E eu não desqualifico o Andreasa como jornalista por conta disso ou por conta de absolutamente nada. Chega a ser tosco você usar o neto do ditador Figueiredo para falar em ditadura. Mas assim. Porque se você é neto de ditador, você é o crime, é a coisa que os comunistas fazem isso. Na Coreia do Norte isso é muito comum. O crime de gerações. Então as gerações são responsabilizadas. Os familiares, as gerações. Essa é a mentalidade desse cara.
chega a ser tosco. Agora, dá resultado. Eu só quero falar por que eu digo que Dá resultado. E vai dar mais. Espera, Guedes. Tô chegando. não tem censura. Quando você Agora vamos, porque agora a primeira parte foi a parte do mau caratismo. Agora entra a parte da estupidez. Tá? Vamos ver por que ele diz que não tem censura. tem um celular apreendido, você pode ir na loja comprar outro celular. Quando você tem uma conta bancária bloqueada, você pode ir no banco abrir outra conta bancária. Claro, é óbvio. Quando uma conta na rede social é suspeita de crime, ela é bloqueada, mas ele pode abrir outro perfil. Isso não tem problema nenhum. Aliás, todo mundo faz isso. Aquela conta mãe que está bloqueada para investigação. A não ser que a gente decida, olha, a rede social tem imunidade até para cometer crimes. É isso que é o panorama que tem não só no Brasil, mas no maneira. Olha, isso aqui é uma área de ninguém. É uma terra de ninguém. Cometa um crime aí. Valdo, Não existe censura. Ou seja, segundo este imbecil, se eu sou o ditador do Brasil e vou lá e fecho a Rede Globo, ué, basta o cara abrir uma outra emissora no dia seguinte. Reparem o que esse idiota acabou de falar, mas é muito. Gente, o problema é de QI. Porque isso não é mau caratismo, isso é alguém tem que virar para ele e falar, então tá bom, se eu fechar a Globo aqui agora, fecha todo mundo, amanhã você tá livre, pode abrir a sua própria emissora. Eu falo, porra, mas e todo o investimento que eu tenho aqui? Quando vocês fecharam minhas redes sociais, eu tinha no Twitter 1,5 milhão de pessoas, 1.400.000 pessoas. Meu YouTube tinha 1.100.000. Eu abri outras redes sociais, vocês foram lá e fecharam de novo. O canal do Paulo Figueiredo Show agora tá com 260.000 pessoas, caramba, ainda é um quarto do que eu tinha, e com 42.000 pessoas me assistindo nesse momento, talvez até mais. Então como é que você fala uma coisa dessas? Ora, se eu pudesse abrir uma outra rede com todos os seguidores, o mesmo alcance, tudo, você tá bom, beleza, aí realmente, pô, eu não entenderia a função da medida. Conta bancária bloqueou, basta abrir uma outra. Deixa de ser burro, idiota. Bloqueio no Sisbacen é para todas as contas bancárias que o sujeito tem. Se o sujeito abrir uma outra, ela será bloqueada também. E o saldo que estava na primeira conta fica bloqueado. Vai ser burro assim na casa do cacete. E é essa gente que tá nas airwaves, né, nas ondas aéreas do Brasil, na TV a cabo do Brasil. Otávio Guedes, Daniela Lima, Andréa Sadi. Eu não só não vou parar o que eu estou fazendo aqui, como daqui a 5 anos eu vou extinguir vocês. A diferença minha para vocês é a seguinte. Eu nunca vou pedir a censura de vocês. Esse cara acabou de cometer calúnia, injúria e difamação contra o meu avô. Criminoso. Eu nunca vou exigir que ele seja censurado. Depois ele falou um monte de estupidez e mentira. Tá tudo certo. O meu remédio é esse aqui. Eu nunca vou pedir a censura de vocês. Agora, eu vou gargalhar quando todos vocês estiverem demitidos e ou com salário de fome. Porque a internet é imparável. E a tecnologia só vai avançar. E quando todos estiverem desconectados à televisão, todos tiverem meios para nós competirmos de forma igual, eu vou trucidar vocês. Como já estou fazendo agora no programa de hoje. Com 43.000 pessoas nos assistindo. Com as redes bloqueadas. Se desbloquearem as minhas redes, eu ganho de vocês na televisão. Anota o que eu estou falando. O Ash Sem Filtro já está fazendo isso. O Ash Sem Filtro já está fazendo isso. Eu não sou o único, não. Tem outras pessoas boas.